Olá a todas, a todos, a todes. Meu nome é Bruno Pinheiro Ribeiro. Nós estamos hoje aqui digamos, numa edição especial, né? Uma aula especial, que é sobre linguagens da cena. E nessa primeira parte da primeira unidade, a gente vai estudar o Café Miller, da Pina Bausch. Meu nome é Bruno Pinheiro Ribeiro. Bom, então, como vocês vão ver, o modelo dessa aula é um pouco particular, é um pouco singular. A gente tem aqui a análise do Café Miller, da Pina Bausch. Vocês têm aí o link do vídeo para vocês assistirem a dança ou a dança-teatro. A gente vai entrar um pouco nesses detalhes de maneira completa. E antes de entrar na análise, que a gente chama de análise imanente, né, na análise da obra, eu vou falar um pouco brevemente sobre algumas questões metodológicas que me parecem importantes assim, para esse tipo de abordagem. Né? Primeiro, qual que é o intuito da gente analisar obras, né? Por que a gente vai nelas? Por que a gente se aprofunda, verticaliza na análise das obras? Porque as obras são, além de elas serem reuniões, elaborações estéticas importantes, que dizem respeito a um certo tipo de sentimento do mundo de um determinado tempo, elas também são uma espécie de documentos, né? sobre a maneira como nós nos comportamos, e elas também, de certa maneira, funcionam como uma espécie de farol. Né? Muitas vezes as obras de arte antecipam questões, elas apontam caminhos, elas vislumbram horizontes, horizontes políticos, horizontes sensitivos, horizontes históricos, horizontes de diversas naturezas, né? Horizontes sociológicos, enfim, por aí vai, né? Horizontes de possibilidade de relação. Então, o intuito de analisar as obras é dar a elas essa devida importância, né? Tirar elas um pouco de um lugar que muitas vezes elas são colocadas, que é um lugar de mera reprodução, né? Ou de mera consequência da vida social, e trazer elas como produto e produtora dessa própria vida social. Então, eu entendo pelo menos as obras de arte assim. E aí, nessa primeira unidade, que a gente está trabalhando as linguagens da cena, né? A gente vai trabalhar com obras, basicamente com obras de teatro, né, ou dança, teatro, dança e performance. Bom, a gente vai trabalhar então nessa unidade com essa artista alemã, essa artista da cena chamada Pina Bausch, e mais especificamente com um trabalho dela que se chama Café Miller. A Pina Bausch é uma artista alemã do século XX, que de certa maneira revolucionou a cena mundial, tanto a cena do teatro quanto a cena da dança, porque o trabalho dela muitas vezes é categorizado nessa fronteira entre dança e teatro. Inclusive, muita gente chama o trabalho dela de dança e teatro. E quando a gente observa os trabalhos da Pina, quando a gente vai olhar os trabalhos da Pina, quando a gente, né, se depara com eles, talvez a pergunta fundamental que eles nos convoquem é: o que pode um corpo? Por quê? E aí, mais uma vez, tentando também trabalhar um pouco com algumas categorias metodológicas, quando a gente observa uma obra, a gente tem que entender que ela, sobretudo as grandes obras, sobretudo as obras que, de certa forma, ganham aspectos expressivos para além de si mesmas, a gente faz uma espécie de vai e vem o tempo inteiro. Ou seja, o que isso significa? A gente olha para elementos internos da obra, questões que são específicas àquele tipo de construção linguística, mas a gente também precisa olhar aquilo em contexto, né? Entender em que circunstâncias aquela obra foi produzida, né? E também, de certa maneira, como essa obra depois se desdobrou, como essa obra teve consequências, né? Então, no caso do Café Miller da Pina, a gente está falando de uma tradição de dança rigorosa, ortodoxa, na qual a coreografia e o movimento corporal eram ultranormativos, ou seja, havia uma espécie de jeito correto de dançar e, especialmente, um corpo correto para a dança. A Pina, junto com outros artistas, ao longo do século XX, especialmente depois dos anos 50,
vão começar a contestar isso. E aí a pergunta, o que pode um corpo, ela é fundamental, porque ela diz respeito à linguagem, ou seja, o que um corpo precisa para dançar, mas ela também ultrapassa os limites da própria cena e interroga a gente, como sociedade, no seguinte sentido: o que o nosso corpo pode fazer? Né? Como nós nos comportamos? O que nos modela e como nós nos modelamos, e como nós modelamos o mundo? Quais os tipos de gestos e movimentos que fazemos, muitas vezes de forma sem pensar, né? De forma automática, de forma alienada, no certo sentido? E qual a relação que nós estabelecemos com o nosso próprio corpo? Né? Que tipo de movimento a gente faz e que nos dá prazer, e que tipo de movimento a gente faz que nos causa dor e sofrimento, enfim, e por aí vai. Então, o trabalho da Pina, ele incide sobre, digamos assim, duas frentes fundamentais, né? Uma mais intralinguística e uma outra extralinguística. Nesse trabalho intralinguístico, ela se concentra numa certa crítica a uma tradição da dança normativa, e no extralinguístico ela também abre um flanco de possibilidades para uma crítica normativa dos corpos. Né? Então, ela vai fazer, por exemplo, outros experimentos com crianças, experimentos com pessoas mais velhas, que supostamente seriam corpos inadequados para a dança. Né? E aí é interessante, porque numa espécie de espelhamento do mundo, né, entre palco e mundo, digamos assim, muitas vezes esses corpos também são corpos descartáveis para a sociedade do trabalho, por exemplo. Né? Os corpos das crianças e os corpos de pessoas mais velhas. Então, de certo modo, como eles são descartáveis para a sociedade do trabalho, eles são considerados descartáveis para a sociedade como um todo. Então, o trabalho da Pina, vejam vocês como tem várias camadas. Né? Só nessa pergunta, o que pode um corpo, você já tira daí diversas possibilidades. E você enxerga isso, e aí é mais um ponto importante, não de maneira discursiva no interior do trabalho dela. Se vocês assistirem o Café Miller, não há, até porque não há fala, salvo engano, não há fala nessa dança, então não há um discurso que diga o que pode um corpo. Então não há ali um tratado sobre o que pode um corpo, o que não pode, etc. Não. O que acontece é que a elaboração estética convida a gente a pensar sobre o que pode um corpo. E por quê? Primeiro, o trabalho, e aí isso também é importante ser entendido no contexto, né? Só essa possibilidade, a possibilidade de se contrapor à normativa tradicional da dança já abre um horizonte, um espectro de possibilidade de interpretação para o público enorme. Porque, vejam, um público acostumado a ir em balés, em coreografias rígidas, ortodoxas, quando ele vê um tipo de produção corporal daquela, ele estranha, né? Ele se assusta. Enfim, as reações podem ser diversas, mas ele não é, eu não preciso dizer, olha, minha dança é sobre isso para que ela seja. Os próprios movimentos, a própria gestualidade incide sobre os meus sentidos e depois talvez sobre uma produção intelectual racional que faz com que eu me depare com aquilo e pense, sinta, né? Nossa, isso aqui é alguma coisa diferente. E acho também que aí tem uma particularidade da cena, né? Da cena, e aí pensando cena como alguma coisa produzida ao vivo, em loco, então o público se desloca da sua casa e vai até o teatro ou até o espaço onde está sendo apresentado o balé, o espetáculo, etc. E essa proximidade com a bailarina, o bailarino, o ator, a atriz, produz um tipo de relação. Há uma troca de afetos fundamental nesse espaço da cena, né? Então a Pina explora isso de maneira muito intensa, né? Muito verticalizada e com diversas camadas críticas. Né? Então, a primeira delas, como eu havia falado, é essa da possibilidade do corpo, né? E outra coisa que é interessante, aí já tentando analisar de maneira mais interna a obra, você vê, por exemplo, por que a peça se chama Café Miller, né? Aí também já é interessante. Ela pega um ambiente tradicional, típico das cidades europeias, que é esse café,
que para a gente aqui não tem um correlato tão imediato, né? Mas seria, não é bem um bar, mas enfim, um espaço no qual as pessoas vão para lá conversar, comer alguma coisa, tomar alguma coisa e etc. Né? Então é um espaço de convívio e é um espaço que as pessoas circulam, de circulação. E ela traz esse ambiente para a dança. Isso já cria também um problema para a própria tradição da dança, que tende a situar as suas danças em espaços idealizados, né? Ou às vezes, por exemplo, o espaço do castelo, ou espaços abstratos, enfim, espaços que, de certa forma, se distanciam do cotidiano da massa, do cotidiano do que são e do que ainda seguem, do que foram e do que seguem sendo as grandes cidades ao redor do mundo. Então, ela faz a dança dela dentro de um café, ela reproduz isso no palco, né? E então isso já, no primeiro momento, já lança para a gente uma questão, né? E aí, como vocês veem, tem uma porta de entrada, tem várias cadeiras, né? Tem algumas mesas, e as bailarinas vão produzindo os seus movimentos, operando a coreografia no meio desse espaço, né? Então é isso, já é um café. Isso já é uma questão interessante da gente pensar, né? Por que ela faz uma peça, uma dança reproduzindo um café? Isso também a gente poderia perguntar, extrapolando o limite da própria cena, se o café é um ambiente... que tipo de organização dos corpos é produzida dentro de um café, né? Primeiro, a gente tende a ficar sentado nas cadeiras, né? Tem uma certa gestualidade previsível no trato entre as pessoas e as pessoas que estão trabalhando dentro desse estabelecimento, e por aí vai. Você tem uma série de condicionantes que vão fazendo com que a gente faça determinadas coisas e não faça outras. E quando vocês assistirem a dança, vocês vão perceber que a movimentação de bailarinos e bailarinas nesse ambiente não é o que se costuma ver dentro de um café, né? Então a gente retoma aquela pergunta: o que pode um corpo? Né? Então aí você tem expressões de cunho mais abstrato, né? Que você tem no qual a produção de sentido ela é múltipla, ela inclusive vai mudando de uma cena para outra, de um movimento para o outro, né? E que você tem aí talvez seja mais um inebriamento sensorial, né? Se você se entrega, consegue se entregar para o vídeo, você percebe, e aí, no caso, para quem viveu a experiência da cena, talvez mais ainda, você é atravessado por uma série de sensações, né? Há outras, por exemplo, de cunho mais, entre aspas, realista, ou mais próximas de uma ação ou de um gesto cotidiano, como, por exemplo, o arrastar de cadeiras, né? Um bailarino que fica arrastando as cadeiras e tirando as cadeiras do caminho de uma outra bailarina que vai percorrendo o espaço, ou uma andada qualquer, uma corrida, enfim, por aí vai, né? Então, tem uma mescla de gestos e movimentos que vão criando uma espécie de universo semântico para a gente, né? E esse universo semântico, ele não conta necessariamente uma história, né? Você assiste o balé e não tem uma história com início, meio e fim, uma narrativa tradicional sendo contada, não. Ele é uma sucessão de acontecimentos, e esses acontecimentos vão tendo sentidos em si, e você vai agrupando esses sentidos e tentando organizar isso na sua própria cabeça, na sua própria relação com a obra, né? Então isso também desorganiza uma certa expectativa tradicional, né, da gente enquanto espectador, enquanto público, de assistir uma obra de arte e ter um sentido único, né, e linear, né? Então, esse Balé da Pina também confunde um pouco a gente e abre questionamentos sobre ideias de linearidade, ideias de começo, meio e fim, enfim, ideias de sequencialidade e por aí vai. Vejam, então só a partir desse tipo de organização formal a gente pode desdobrar uma série de interpretações, uma série de questionamentos, né? Outras duas questões internas muito interessantes da própria dança é que, às vezes, a dança conjuga sonoridades muito díspares, né? Você tem uma música clássica, de certo modo tradicional, que também contém uma certa ironia com o ambiente, digamos, um tanto quanto caótico, né?
e você tem o arrastar das cadeiras, né? Então você tem sonoridades díspares, ou pelo menos culturalmente díspares, convivendo no ambiente da cena, né? Então que tipo de interpretação, que tipo de sensação, que tipo de sensibilidade isso produz, né? Esse é um pouco o caminho, na minha avaliação, que uma análise imanente, que uma análise de uma obra deve tentar fazer, né? E aí isso dentro do ambiente do ambiente escolar, do ambiente pedagógico, me parece muito interessante, muito relevante, né? Porque a gente trata os problemas das obras não só a partir do seu condicionante conteudístico. É claro que a gente, às vezes, pode apresentar numa sala de aula, numa determinada aula, por conta de determinados conteúdos trabalhados numa disciplina, um filme, uma peça, uma exposição, enfim, que convirjam, né, com aqueles assuntos. Só que a gente tem que ter em mente que são mais do que os conteúdos, né? Elas têm elaborações que dizem respeito à história da própria linguagem, que dizem respeito a conexões com outras artísticas, e que também dizem respeito a mecanismos, às vezes, inconscientes de produção daquela própria obra que precisam ser investigados numa análise mais séria. Porque isso constitui também a nossa experiência com a obra. A gente não se relaciona com uma obra de arte só a partir dos conteúdos, a gente se relaciona com obras de arte a partir também de sua forma. A sua forma nos afeta e produz a gente também, né? A gente digamos, não é só uma questão de que a forma afeta a gente no primeiro momento, não, ela vai operando na nossa sensibilidade também, ela vai produzindo a nossa subjetividade, né? Então, para encerrar essa análise da Pina, né, eu diria que talvez bom, citei a questão da música, eu citaria uma outra experiência do próprio vídeo, né, da própria coreografia, que é quando os atores vão fazendo gestos repetidos, eles vão repetindo os mesmos gestos e uma das atrizes é ajudada por um outro ator, entre aspas, ajudada, né? E ali você vê como há uma elaboração simbólica de processos de alienação muito forte, né? E talvez uma das questões fundamentais dessa obra da Pina, e mais uma vez que não se dá a partir de uma discursividade, é, além do que pode um corpo, o que deseja um corpo, né? E esses corpos parecem em expressão, parece que a expressão do desejo desses corpos é contraditória, né? E então aí também não declaradamente nos parece perguntar a peça perguntar, a cena perguntar onde está a liberdade, né? Que tipo de liberdade é possível, né? E talvez experimentar o corpo seja uma possibilidade de entender os limites da nossa liberdade e investigá-los, né? Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre Café Miller de Pina Bausch. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula.